pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Natan. Sejam bem-vindos então aqui ao meu canal. E hoje, galera, nós vamos falar sobre isso aqui, ó, supply chain, manufatura e operações, ok? Se você sonha em ser um gestor, um gerente, diretor, presidente, dono, chefe, patrão, seja lá o que você sonha, né? Que esteja em um cargo de direção, né? De gestor, de líder, você vai precisar saber o mínimo disso daqui. O que é supply chain, o que é o conceito de manufatura e operações, tá bom? Então, galera, vamos começar, ó, vou contar uma historinha para vocês. A maior parte da humanidade, a gente foi pobre, e a gente produzia pouca coisa. Aí, um belo dia, os ingleses tiveram uma grande ideia. Eles inventaram a fábrica, ou seja, revolução industrial. A partir do momento em que os ingleses criaram a fábrica, vamos pegar aqui, por exemplo, um sapato. Antes, para uma pessoa poder ter um sapatinho, ela ia lá no artesão, né? Dava as medidas, o artesão conseguia lá a matéria-prima e fazia o sapato da pessoa sob medida e sob demanda. Ele não mantinha estoques de sapatos. Ele ia lá, te dava a medida do pé e conforme a pessoa pedia, né? Ou seja, sob medida e sob demanda, entregava para a pessoa, ok? Só que, galera, isso era um processo muito caro, muito custoso. Era por isso que antes poucas pessoas tinham acesso às coisas, porque tudo era muito caro de se produzir, ok? A partir do momento então que os ingleses criaram essa coisinha chamada fábrica, como vocês podem ver aqui no slide, o jogo mudou. Foi a primeira vez na história que a gente pôde produzir, né, sapatos em uma quantidade maior, né, com a possibilidade de ter um estoque, ok? E o resultado foi que os ingleses eles começaram a vender tanto sapato que já tinham vendido sapato para todo mundo do bairro, para todo mundo da cidade, para todo mundo do país, para todo mundo do continente. E eles tiveram que começar a dar um jeito de mandar esse sapato que eles tinham produzido para o resto do mundo, ok? Eu dei o exemplo do sapato, mas a mesma dinâmica se aplica a qualquer outra coisa. Então, galera, o que acontece? A partir do momento, né, em que tinha um surplus, uma sobra de produção, e que se pôde, então, pensar em escoar essa produção para outros mercados consumidores, criou-se a necessidade da distribuição, ok? E não apenas da distribuição, mas a gente precisava também garantir, né, os industriais ingleses precisavam garantir que eles iam ter a matéria-prima sempre chegando aqui na fábrica, transformar essa matéria-prima em produto, distribuir, né, o produto para o varejista, para o consumidor final, ok? Então, essa dinâmica de produção, de manufatura, ok? Criou a necessidade de pensar, então, em uma cadeia de abastecimento, ok? Para garantir tanto que o produto chegasse na fábrica e garantir que o produto chegasse até o cliente. Garantir que a matéria-prima chegasse à fábrica, garantir que a distribuição fosse feita e que o cliente final pudesse ter acesso ao sapato, tá bom? Então, antes, no começo, né, da Revolução Industrial, quem mandava era o fabricante decidia o que ia produzir, tá bom? Chegava aqui no varejista, né, o varejista só tinha a opção de comprar do fabricante e revender, ok? Hoje, galera, graças à competição, ok? O que acontece hoje graças à competição? Ou seja, a gente tem vários fabricantes, ok? No mercado. O varejista, ele não precisa mais se humilhar para o fabricante pedindo, pelo amor de Deus, para que o fabricante leve o produto, né, para a loja. Por quê? Hoje em dia, vamos pensar um cara que vende sapato. Para que ele vai se humilhar para a Nike, sendo que tem a Adidas, sendo que tem a New Balance, sendo que tem a Reebok, enfim, o Reebok, né? Tem várias marcas de sapato, certo? A Nike é muito boa, é ótimo você trabalhar com produtos da Nike. Só que assim, não tem só Nike. A Nike não é a última Coca-Cola do deserto. Então o varejista, ele começa a ter o seguinte poder. Ele pode chegar na Nike e falar: ô Nike, seguinte, ó, ou você manda para mim o produto X pelo preço X, se não,
se você não fizer, não tem problema. A Nike está aqui, ó. A New Balance está aqui. Tem um monte de marca aqui, desde marcas premiums, muito mais caras do que você, até as marcas mais fuleirinha aqui, que estão querendo deixar o produto deles aqui na loja. Então você, Nike, coloque-se no seu lugar e vê o que você pode fazer aí para mim, tá bom? Então hoje, graças, né, a essa super capacidade produtiva que existe no mercado, o varejista e por consequência o consumidor, ele conseguiu reverter essa relação de poder. Antes, né, como eu falei, o fabricante fazia, mandava aqui, falava, ó, eu fiz, você tem que agradecer que eu estou mandando para sua loja para você vender. E você, consumidor, tem que agradecer, tem que dar graças a Deus que tem um sapato aí para você comprar. Não reclama, porque antes você tinha que pegar do artesão, ok? Era basicamente assim. Hoje é o contrário. O varejista e o consumidor, eles falam para o fabricante o seguinte, ó, você tem que agradecer que eu estou comprando de você e não estou comprando do seu concorrente, tá bom? É basicamente isso, ok? É por isso que as marcas elas buscam constantemente se diferenciar através de outros atributos. Identidade de marca, enfim, aí já entra em outra seara, né? Que é a seara do marketing. A gente vai falar, né, sobre isso um pouco mais para frente. Mas é muito interessante, né? Antes da gente ir para a parte técnica dessa aula, entender como que funciona o processo de manufatura, as relações de manufatura, de produção hoje, ok? Agora uma coisa é certa, galera, não importa se a sua empresa está nessa condição, né, de poder de repente ditar, né, o que vai ser enviado ou não para o consumidor, para o varejista, ou não importa se a sua empresa, se você fabrica alguma coisa e está aqui, né, dependendo ali da boa vontade do varejista e do consumidor. Uma coisa é certa, você precisa garantir a sua cadeia de abastecimento, você precisa garantir o seu supply chain, você precisa garantir que o produto vai chegar na fábrica, você precisa garantir que esse produto vai ser escoado para o varejista ou para o consumidor final, tá bom? Então a gente falou sobre manufatura, vamos falar agora, galera, sobre operações, até porque a nossa aula é manufatura, operações e supply chain, ok? Então, o que é operação? Quando focamos nas operações de uma companhia, estamos nos referindo a qualquer tipo de atividade destinada à fabricação, elaboração e transformação. As operações são os processos de transformação e neles temos a inserção de materiais, informações, tecnologia e pessoas, os inputs, do inglês in, dentro, put, do inglês colocar, o que coloca para dentro, os inputs, o que entra, as entradas, gerando os outputs, do inglês out, sair, put, né, colocar, ou seja, o que é colocado para fora, ou seja, os produtos a serem vendidos aos consumidores e clientes, ok? Então pensa nisso, galera, ó, a gente tem os inputs, matéria-prima, informação, tecnologia, pessoas, capital humano, capital tecnológico, ok? Capital financeiro para poder trazer a nossa matéria-prima para a nossa fábrica. E a gente vai gerar, então, os outputs, os produtos, ok? Para os nossos queridos clientes que pagam o nosso salário, que dão o nosso dinheirinho para tomar um sorvete com a namorada no fim de semana. As decisões operacionais da companhia, elas vão impactar o valor atrelado, o valor agregado aos seus produtos e serviços. Galera, isso aqui é muito importante, porque ó, pensa bem. Vamos supor que você faz aqui esse processo de operações de qualquer jeito. Pega qualquer matéria-prima, pega qualquer informação, pega qualquer recurso tecnológico, qualquer sistema de gestão, de controle. Pega qualquer um aí para trabalhar aí na fábrica. Se você pega qualquer um, se você não tomar cuidado aqui, corre um grande risco de você produzir algo caro com uma qualidade ruim. E a questão é, em um mundo hiper, mega, ultra power competitivo, qual é o consumidor que vai querer pagar caro por alguma coisa de qualidade péssima? Ninguém, ok? Então as decisões operacionais das empresas podem impactar isso aqui. O valor é diferente de preço, ok? Preço é uma coisa, valor é outra. O valor atrelado, o valor agregado aos nossos produtos e serviços.
Se você cuida bem desse processo aqui, você vai poder fazer o quê? Produzir um produto de boa qualidade por um custo menor para você, o custo de produção é menor. Você consegue entregar lá na ponta esse produto por um preço melhor para o cliente, mas com uma margem maior, porque você diminuiu o custo de produção, de armazenagem, de estocagem, de distribuição, tá bom? Então é isso. Raw material, storefront, manufacturing, planning, warehouse, ok? Bom, então, beleza, né? A gente falou aqui então sobre a manufatura, sobre as operações. Agora vamos fazer uma breve introdução aqui sobre o supply chain. Então, o que é o supply chain? Supply chain, cadeia de suprimentos, abraça todos os processos que um produto passa, desde a captação de matérias-primas até a entrega para o consumidor final. São os métodos e operações que compõem a fabricação, logística e distribuição. Cadeia de suprimentos é básico, todos os processos que vão envolver isso aqui, galera. Desde a matéria-prima até o processo de entrega ao consumidor final, tá bom? Então, bom, uma vez que a gente tem um setor de operações forte, bem estruturado, a gente vai dar um suporte para que o nosso setor de marketing possa fazer o que eles fazem de melhor, que é fazer os nossos clientes sonharem e desejarem os nossos produtos. Então, em um cenário de competitividade no mercado, galera, o corporativo de uma organização, apoiado pelo departamento de marketing e o departamento comercial, tem o papel de criar expectativa, o desejo, a vontade de consumir um produto. Ou seja, eles fazem a promessa aos clientes. É o pessoal que tem a lábia, é o pessoal criativo, bonitinho do marketing, que usa aquele óculos moderninho e fica lá quebrando a cabeça, que toma o cafezinho do Starbucks, né? Só que assim, para essa galera fazer o trabalho delas de forma tranquila, a gente precisa, né, do pessoal que vai pensar nisso aqui, na operação, do engenheiro, do nerd, do pessoal chão de fábrica, né? O João do caminhão, né, que vai levar o produto, o Zezinho do outro caminhão que vai trazer a matéria-prima, ok? Tá tudo interligado, galera. Enquanto os departamentos de operações e logística possuem o papel de cumprir a promessa, fazendo a vantagem competitiva ser efetivada, ok? Então, se essa galera do operacional funciona bem, o pessoal do marketing vai poder criar tranquilo, ok? E o pessoal, os vendedores, né, aquele cara e aquela mocinha bonitinha que tem a lábia, vai poder ficar tranquila, porque eles vão conseguir vender sem ter problemas. Eles sabem que o pessoal aqui vai entregar o produto para os nossos clientes e os clientes vão colocar o dinheirinho no final do mês no caixa da empresa e todo mundo vai ser feliz, ok? Bom, então, passando nessa parte mais introdutória, os conceitos, a gente vai começar a entrar então aqui na parte mais técnica da nossa aula, tá bom? Estratégias de integração, ok? Bom, então a gente falou, né, sobre o supply chain, a gente vai continuar aqui um pouquinho no supply chain, mas a gente vai para a parte mais técnica do supply chain, que é o SCM. O que é o SCM? A Supply Chain Management, ou do inglês, administração, né, gestão, gerenciamento da cadeia de suprimento. Então, o SCM surgiu como uma metodologia de gestão de processos, visando garantir a geração de valor, gestão de processos. E é uma gestão de processos que visa o quê? Qual o objetivo dessa gestão de processo? Garantir a geração de valor ao consumidor final, por meio de sinergias, tudo conectado, sinergias, ok? Existentes entre quem? As distintas atividades da empresa, distintas atividades, ok? O pessoal que vai trazer, o pessoal que vai armazenar, o pessoal que vai cuidar lá da linha de produção, entendeu? O pessoal que vai vender, tudo tem que estar interligado durante sua cadeia de produção. Portanto, ele é utilizado para integrar os processos que relacionam a cadeia de produção, ok?
desde os fornecedores das matérias-primas, a rede de distribuição, armazenagem, vendas e relacionamento com o consumidor final. Segundo o Correia 2019, o SCM possui como principais objetivos, ok? Galera, isso aqui é muito importante. A gente não pode só ler. É bom você ler e destrinchar, ok? Meditar no que você está lendo. Porque isso aqui são 5, 6 linhas que dizem muita coisa. Então, qual é o objetivo de fazer tudo isso daqui, de pensar em tudo isso daqui? Reduzir custos operacionais. Aumento da flexibilidade operacional. O que é isso, flexibilidade operacional? Ok? Redução de tempo de espera dos produtos. Redução de desperdícios. Redução de estoques. Imagina que você consegue produzir, sei lá, um hambúrguer. E nesse processo de produção do hambúrguer tem o pão, tem o alface, tem o queijo, tem o tomate, tem o molho tártaro, tem, enfim, cebola. Você consegue reduzir os custos operacionais desse hambúrguer. Você consegue dar um aumento na flexibilidade operacional. Sei lá, você consegue produzir esse hambúrguer de dia, de tarde, de manhã, de noite, de madrugada. Você consegue reduzir o tempo de espera da produção desse hambúrguer. Você consegue reduzir os desperdícios desse hambúrguer. O tomate que você comprou não estragou, a cebola também não, a carne também não. Você consegue reduzir o estoque também do tomate, da cebola, do pickles, do molho, da carne. Se você consegue fazer tudo isso aqui, o resultado final vai ser um ótimo hambúrguer por um preço bacana, mais barato do que o seu concorrente, porém com um custo menor e uma margem para você maior, ok? Então a gente precisa pensar nisso aqui. Por exemplo, eu vou comprar o tomate, eu vou armazenar onde esse tomate? A cebola eu vou armazenar onde? Tomate e cebola infelizmente não tem como congelar. Se tivesse como congelar igual a carne, eu poderia aumentar o tempo de vida. Mas não tem como congelar e são coisas que estragam rápido, ok? Por isso que eu acho que o hambúrguer é a comida mais eficiente do mundo. Bom, enfim. Então, se a gente pensar nisso aqui, ó... E outra, não basta apenas produzir o hambúrguer, eu preciso garantir que eu vou vender o hambúrguer. Correto? Então isso aqui, galera, é extremamente importante, ok? E o Supply Chain Management, a administração, gestão, gerenciamento da cadeia de suprimento, pode nos ajudar a ter tudo isso daqui, ó. Ok? Bom, então, né? Vamos para a parte técnica, de fato. Daqui para cá, acabou a teoria, vai ser só técnica, tá bom? As operações em cadeia de valor consistem em integrar todos os processos que envolvem fornecedores e clientes, ligando, né, a fonte inicial da matéria-prima. Bom, basicamente é o mesmo texto que estava lá antes, tá bom? Para elaborar a rede de integração, é preciso compreender a quantidade de fornecedores do mercado e decidir qual tipo de integração será realizada. A integração vertical a montante ou a jusante. Galera, o que é a integração vertical a montante? Que é quando a empresa assume o controle da matéria-prima. E jusante é quando a empresa assume o controle dos processos de pós-produção e distribuição. Vou dar um exemplo aqui, tá bom? Vamos continuar falando então sobre hambúrguer, né? Então, ó, eu vou dar um bom exemplo aqui do ajusante. O que é o ajusante? É quando, né, a empresa assume o controle dos processos de pós-produção e distribuição. E montante é quando a empresa assume o controle da matéria-prima. Então, eu vou dar um exemplo aqui do ajusante primeiro. Um bom exemplo do ajusante é o McDonald's. Sabe por quê? Pensa bem, o McDonald's vende hambúrguer. O ingrediente principal do hambúrguer é carne. A carne vem do boi. O boi precisa vir de algum lugar para fazer o hambúrguer. Será que o McDonald's tem um monte de fazenda onde eles cuidam da produção do gado, matam o gado, compra fertilizante para poder fazer a soja que vai alimentar o gado, dá a vacina no gado e tudo mais? Não, o McDonald's não faz isso. Grande parte dos hambúrgueres do McDonald's são fabricados pela JBS. Aquela empresa lá, gigante, um campeão nacional, que foi usado um monte de dinheiro público nosso do BNDES para poder ajudar a JBS a se tornar o que é hoje, tá bom? Mas pelo menos eles fazem um hambúrguer da hora aqui pro McDonald's. Enfim,
Diariamente, as 4 linhas de produção da empresa na cidade do alimento processam 150 toneladas de carne bovina e 25 toneladas de frango. A planta recebe matéria-prima de abatedouros todos os dias e os abatedouros são da JBS. Ok? Então a JBS fabrica o hambúrguer que vai entrar aqui no nosso pãozinho, aqui, no nosso hambúrguer aqui do McDonald's. Ok? Ou seja, o McDonald's ele abre mão de ter o controle da matéria-prima. O McDonald's vai focar em quê? Fazer a propaganda, fazer as estratégias de marketing, fazer o processo de pós-produção, pegar esse hambúrguer da JBS e trazer e distribuição, levar, né, para todas as franquias do McDonald's. O pão do McDonald's provavelmente acho que é produzido pela Bimbo, ok? Se eu não me engano. O tomate eles devem ter também ali, tipo, fornecedores de tomate independentes, o pickles também, ok? O queijo. Porque pensa bem, imagina se o McDonald's tivesse que tomar conta, controlar a matéria-prima para fazer o pão. Eles iam ter que comprar a semente da farinha, a semente do trigo, plantar o trigo, colher o trigo, o agrodefensivo para poder proteger o trigo de pragas. A mesma coisa com o hambúrguer. Se o McDonald's fosse responsável por controlar a matéria-prima de todos os seus produtos, eu acho que eles não iriam conseguir ter essa eficiência de mercado que eles têm hoje. Então, essa parte, né, da matéria-prima, eles terceirizam para quem é bom, para quem faz isso em grande quantidade por um preço bacana. O McDonald's vai focar nisso aqui, vender hambúrguer, ok? Criar o desejo nas pessoas de consumir o hambúrguer e principalmente garantir de que quando eu for no McDonald's vai ter o Big Mac, o McCrispy, enfim, o quarteirão, ok? Então é isso. Bom, é por isso que tem o índice de inflação do Big Mac, né? Dependendo do preço do Big Mac em um determinado país, você consegue medir o padrão de vida e a qualidade e a fortaleza da moeda daquele país, tá bom? Bom, galera, então agora eu vou dar um exemplo para vocês de produção a montante, que é quando a empresa assume o controle da matéria-prima, ok? Conhecem a Chester, né? Da BR Foods, ok? Chester Perdigão. Pô, quem nunca comeu um Chester Perdigão no Natal, ok? O nome Chester, que é a marca, ok? É de uso exclusivo da Perdigão. O que é o Chester? O Chester é um peru? Não. Chester é uma raça de ave especial que no Brasil é de uso exclusivo da Perdigão. É uma ave especial criada através de engenharia genética que torna o frango mais gordinho, mais peitudinho. A BRF Foods é a dona da Chester, dessa ave, ok? Segundo Rafael Gonzalez, gerente executivo da Perdigão, a ave foi trazida da América do Norte para o Brasil há mais de 40 anos. Ela tem origem escocesa e foi trazida por nós dos Estados Unidos no fim da década de 1970. O que acontece? A Chester tem o controle, ok? Da ave, tá bom? Talvez eles podem não controlar a ração. A ração eles podem até comprar de um terceiro, mas a ave, que é o produto de fato, né, é de total controle da Chester. Ou seja, o pessoal que alimenta essa ave, né, os granjeiros, eu já estive no Paraná, minha família é de lá, e lá é a região de minha família no Paraná mora é uma região granjeira, né? Então tem várias granjas, né, de frango. E o que o pessoal da BR Foods faz? Engorda, né? Eles usam essa estrutura. Tem o pessoal lá, os gerentes, né? Os donos das granjas que engordam esse franguinho aqui da Chester, né? O Chester, para a BR Food. E depois a Chester, em controle, né, dessa matéria-prima, que é o frango, eles transformam, né, esse franguinho aqui, Chester, no produto final, né? Transformam essa ave nesse produto, no produto final, que é a Chester Perdigão, ok? Beleza? Então eles têm total controle, né, da matéria-prima, total mesmo, porque até o nome Chester é de uso exclusivo. A ave eles trouxeram de lá, tá bom? Um controle absoluto,
ok? Como eu falei, ainda aqui pode ser alguns elementos não é controlado totalmente, né, pela BR Food, a soja que alimenta o frango, a ração, né, e tudo mais. Só que o produto final, que é o frango, né, Chester, é totalmente controlado, ok, pela BR Food. Ela assume controle total da matéria-prima, ok? Bom, então espero que vocês tenham entendido a diferença então entre jusante e a montante. Você quer montar aí, sei lá, uma fábrica, você quer montar uma hamburgueria, já pensa nisso aqui. Você vai assumir o controle, né, da produção do hambúrguer? Provavelmente não vai, ok? Bom, controle integrado de custos da cadeia, como eu falei. Aqui é só parte técnica pesada agora. Melhorar a análise make or buy. O que é a análise make or buy? É a análise de fazer ou comprar. Eu vou fazer a minha própria matéria-prima ou eu vou comprar a matéria-prima? Ok? Então eu preciso analisar o que ficaria melhor, fazer ou comprar. Negociar termos de pagamento com os fornecedores, descontos por quantidade. Cara, é o seguinte, eu vou comprar bastante, então por favor dá um descontinho aí, porque eu sei que quanto mais você produz, né, quanto maior a quantidade produzida, menor o custo. Então repassa isso aí para mim, por favor, ok? Emprego de análise de valor. Ok? O que é isso? Emprego de análise de valor. Preciso analisar qual é o valor que a minha produção vai ter. Ok? Galera, valor é uma coisa, preço é outra. Ok? Eu vou colocar isso aqui por um preço X, só que a questão é, esse produto que eu vou entregar lá, o cliente ele vai saber como analisar o valor, ele vai saber dar o valor para aquele produto, ou seja, o preço que ele está pagando é até razoavelmente baixo perto do valor que aquele produto vai proporcionar para ele. Entendeu? Olha, o valor é o seguinte. Esse negócio aqui é tão bom que se fosse até mais do que você está cobrando, eu pagaria. Tá bom? Valor, do ponto de vista de quem está produzindo, olha, é o seguinte. O valor esse produto que eu estou te vendendo, ele é tão bom que se eu colocasse o valor dele muito mais alto ou mais baixo, você compraria também. Só que é o seguinte, eu tive um custo, né, de produção, eu preciso pagar esse custo, né? Então eu vou vender ele pelo preço X, porque esse preço ele vai fazer com que eu mantenha, né, toda essa cadeia, pagar todo mundo que pode trazer esse produto para você. Tá bom? Então, o valor, galera, pensa nisso, foi o que eu falei. Você vai reduzir ao máximo possível o seu custo de produção, melhorar ao máximo possível a qualidade do seu produto, ao mesmo tempo em que o preço final não vai ser o grande diferencial do seu produto, ok? O preço é o que não vai importar, mas sim o valor, ok? Bom, substituições de materiais, peças ou subfornecedores, mudanças no processo do fornecedor, reaproveitamentos ou diminuição de refugos, modificação de tolerância ou especificações e consolidação das ordens. Ok? Custos a serem gerenciados na cadeia de suprimentos. Custo de qualidade, custo de entrega, custo de lead time, que é o custo de ruptura, custos de armazenagem e embalagem, custo de manter o estoque ou giro, custo de novos fornecedores, custos de gerenciamento. Eu preciso analisar todos esses custos aqui, ok? Custo de ruptura, ok? Bom, vamos supor que você está com um fornecedor lá e você precisa de repente trocar de fornecedor, isso aí vai ter um custo, ok? Você não pode trabalhar com essa hipótese. Aliás, você tem que trabalhar com essa hipótese de que talvez na metade do caminho pode ter uma ruptura, ok? Bom, galera, então, como eu falei para vocês, né? Vamos pensar de novo lá. Eu estou citando o exemplo do McDonald's. Olha essas meninas aqui, ó. Felizes da vida porque estão comendo um hamburgão aí, ó. Para essas meninas, você acha que o preço que elas pagaram nesse hambúrguer foi um fator determinante? Olha a carinha de felicidade delas. Seja lá qual tenha sido o dinheiro que elas colocaram nesse hambúrguer, o valor
que elas deram a esse hambúrguer foi infinitamente superior ao preço do hambúrguer. É por isso que elas estão comendo com essa carinha aqui, ok? Se talvez fosse muito caro, elas estariam comendo, né? Tipo, o hambúrguer, pô, legal e tal, mas né, foi muito caro. Estaria comendo com uma cara de triste, mas não. Só que assim, ó, para que isso pudesse acontecer, você teve os fornecedores do alface, do tomate, do pepino, que virou picles, da cebola, do pão, do queijo, do bacon que vem do porquinho, do hambúrguer que vem da vaquinha, o queijo que também vem da vaquinha, o pão que vem do trigo, ok? O picles que precisou passar pelo processo de conserva, enfim. Você teve uma gama de fornecedores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fornecedores para fazer um hambúrguer. Essa galera teve que trabalhar em sintonia, em sinergia, para poder trazer isso para cá. E uma vez que o hambúrguer estava sendo montado, precisou de processos de gestão para garantir que tudo isso aqui pudesse chegar sem estragar, ok? Bem armazenado, ok? Você vai precisar de processos de suporte. O João aqui do caminhão precisou trazer isso aqui para cá, né? Processos de negócios, o pessoal do marketing, o pessoal do estratégico da empresa, né? Precisou pensar, será que é melhor vender esse hambúrguer na Avenida Paulista? Ou eu vou contratar uma Dark Kitchen e vender esse produto, esse hambúrguer, através de uma Dark Kitchen. Quem não sabe o que é Dark Kitchen é meio que uma cozinha terceirizada. Você aluga lá um espaço, produz lá o que você precisa e o boy, né, o motoboy vai lá e vende e entrega, né? Enfim, então você precisa pensar nisso aqui. Se você quer montar uma hamburgueria, você vai precisar pensar nos processos de gestão, ok? Nos processos de negócio, nos processos de suporte, nos fornecedores, nos clientes, para poder fazer com que as menininhas comam um hambúrguer aqui feliz da vida. Então, bom, quais são as tendências atuais do Supply Chain Management? Ecossistemas, galera. Isso aqui é um ecossistema, ok? Só que hoje a gente tem quais são os ecossistemas, né, que existiram? Single Channel. O que é um Single Channel? É o varejo direto, né, para o consumidor, ok? Então é a loja direto para o consumidor, canal único. Multi-channel, galera. Hoje tem, depois, né, com o começo ali da internet, da televisão, a gente começou a ter o quê? O multi-channel, que é o processo de venda do cliente, não só da loja diretamente para o cliente, mas você poder usar a internet para poder vender, né? E agora o mobile, hoje você consegue fazer a compra através aqui do telefone, tá bom? Então, vamos supor que você é uma hamburgueria, você vai vender o seu hambúrguer como? Só da loja para o cliente, você vai vender da sua loja para o cliente, da internet para o cliente, do mobile para o cliente, iFood, ok? Cross-channel, galera, é interessante porque o cross-channel, por exemplo, você pode pedir o hambúrguer, né, aqui pelo mobile ou pela internet, mas você pode de repente retirar na loja. Isso é muito comum, né? Você vai comprar um produto ali na Americanas, né? Enfim, na Amazon não, mas na Americanas sim. Você pode comprar aqui pelo mobile, pela internet e retirar na loja. Cross-channel, ok? O multi-channel, se você comprou na loja, você retira na loja. Se você comprou online, você vai esperar receber online, ok? Cross-channel não te dá essa oportunidade. Eu já comprei produtos na loja, retirei, depois esperei a entrega. Já comprei produtos pela internet e retirei na loja, ok? Esse é o cross-channel. E hoje a gente tem, né, o omni-channel, que é tudo integrado. Você pode comprar pelo WhatsApp, o pedido vai ser processado, sei lá, na internet, e você retira na loja, enfim. Tem o omni-channel, tudo junto e misturado, ok? Várias opções para você poder vender e comprar, ok? Isso, né, é uma tendência atual do Supply Chain Management, os ecossistemas. Vamos supor que você decide por atuar aqui no Cross-Channel. Você vai ter que fazer toda uma estratégia de Supply Chain Management para garantir que a sua estratégia de Cross-Channel seja bem efetuada. A mesma coisa o Omnichannel. Então, quanto menos problema você quiser ter,
Você vai ter que vir para cá, ok? Quanto mais vem para cá, mais complexo se torna e você precisa pensar melhor nisso daqui, no Supply Chain Management System, ok? Bom, projetando um sistema logístico de um produto ou serviço, deve-se percorrer os seguintes estágios para o planejamento de um eficaz e eficiente sistema de gestão de fluxo logístico, ok? Considerações logísticas do projeto. O que, como, onde, quando, qual, quanto, porquê e quem. Tá bom? Então, quando eu for fazer a logística do meu produto, eu preciso pensar nisso aqui. O que? O que é o meu produto? É um produto perecível? É um produto de alto valor agregado? É um produto caro? É um produto barato? Como que eu vou armazenar esse produto? Se é um perecível, eu vou comprar uma câmera fria para poder armazenar ele? Se sim, onde? Né? Quando que eu vou entregar? Enfim. Então, tudo isso aqui é necessário pensar. Considerações logísticas do projeto. Definições dos objetivos. Os objetivos diferem bastante, dependendo do mercado ou produto. Então, sei lá, vamos supor que o meu mercado é o público A. Se o meu mercado é o público A, né, o meu objetivo, né, vai ser diferente. Eu vou ter que mudar algumas coisas aqui. Se não é o público A, é o público A, B, C, é o público C e D, sei lá, né, então o meu objetivo vai ser diferente também, tá bom? Projeto dos sistemas de informação. Galera, para ter um sistema, um supply chain management efetivo, a gente vai precisar pensar nisso aqui. Né? Sistemas de informação adequado, né, para as operações, como o Warehouse Management System, né, sistema de administração dos armazéns, né, ou o TMS, Transport Management System, que é o sistema de administração, de gerenciamento do transporte. Sistemas mesmo, tá bom? Softwares, ok? Eu vou precisar considerar isso aqui. Quais são os sistemas, tecnologias que eu vou usar para poder dar conta das informações. Projeto de um sistema físico. Organização da rede de estruturas que irá entregar o produto ou serviço. Exemplo, DCs. Centros de distribuição. Distribution Centers, tá bom? Eu vou armazenar o meu produto num centro de distribuição, ou não preciso de um centro de distribuição, só preciso comprar umas geladeiras ali top para poder armazenar e uns freezers legais para poder armazenar ali o meu hambúrguer, enfim, os vegetais, os legumes para fazer o hambúrguer. Será que vale a pena ter um lugar aqui na minha cozinha para armazenar, ou posso comprar direto do produtor todo domingo, toda quarta, entendeu? Projeto de um sistema de gestão, ferramentas de gestão adequadas para cada uma das minhas operações, ok? Bom, então a gente falou lá no começo sobre operações, mas aqui, né, eu vou ser um pouquinho, né, mais ir para a parte mais técnica de operação, tá bom? As operações podem ser tipificadas segundo suas características de volume, variedade, variação da demanda e visibilidade. Alto volume de produção, que possui uma alta repetitividade, ok? Maior especialização, sistematização dos processos, capital intensivo investido e baixo custo unitário. Então vamos pensar o seguinte, eu vou produzir algo que vai ser em alto volume de produção. Se o meu volume de produção vai ser alto, eu vou precisar ter o quê? Repetitividade maior. Pensa bem, estou produzindo aqui as coquinhas mini de 200 ml. Olha a quantidade de Coca-Colas que estão sendo produzidas aqui. O processo de repetição aqui vai ser enorme. A especialização, galera, uma máquina para poder embalar Coca. É uma máquina extremamente especializada. Olha essa esteira aqui de produção. Sistematização dos processos, ok? Tudo isso aqui vai precisar ser sistematizado, tá bom? Sistema, gestão, softwares, ok? Capital intensivo, precisa de muita grana para poder manter isso aqui funcionando. E baixo custo unitário, ok? Se o custo para produzir tudo isso aqui for muito alto, ferrou, quebrou. Eu preciso produzir tudo isso aqui por um custo baixo para poder, né, desovar tudo isso daqui, tá bom? Agora, o baixo volume de produção, cujo qual é caracterizado por uma menor repetição, menor sistematização e, em geral, acompanha um alto custo unitário. Vamos pensar aqui, ó, para quem é gaúcho,
vocês vão saber o que é isso aqui. Isso aqui é um tradicional pala, ok? Então, a gente tem aqui uma mulher provavelmente da região dos Andes produzindo, né, o famoso pala, muito comum na região ali dos Andes, e a gauchada, né, minha família é do sul, também aprecia o pala. Para poder fazer um pala, ok? A repetição vai ser menor do que aqui, ok? Menor sistematização. A pessoa que está fazendo isso aqui por um processo artesanal, ela não vai precisar de um sistema de gestão, de um software para poder fazer o pala. Ok? É um processo praticamente artesanal. Só que o custo unitário vai ter que ser alto, porque quanto tempo ela leva para fazer um pala? Quanto tempo a Coca-Cola leva para fazer uma garrafinha? Isso aqui é segundos para fazer uma garrafinha de Coca-Cola mini. Para fazer um pala, às vezes pode ser dias. Então o custo unitário vai ser maior. Ok? Então quando a gente pensa em operações, a gente precisa pensar nisso aqui. O meu produto, ele está mais para cá ou mais para cá? Operações e tipos de produção, ok? Então, bom, operações e tipos de produção. Arranjo físico linear. O que é o arranjo físico linear? Onde a matéria-prima entra no começo do processo fabril e vai passando de uma célula para outra até o final do processo, né? Sair o produto acabado. Portanto, os equipamentos são organizados seguindo a sequência de produção. É utilizado para um grande volume de produção e baixa variedade de produtos. Tá bom? Então, arranjo físico linear. Galera, eu vou tentar explicar isso aqui, dar um exemplo. Vamos supor uma televisão. Ok? Para fazer uma televisão, se bem que a televisão moderna talvez nem tanto, né? A televisão antiga sim, mas de qualquer forma acho que a televisão é um bom exemplo. Você tem um pessoal aqui que vai montar a placa, que vai colocar os componentes lá, os fios. Beleza, esse pessoal que montou a placa, uma vez que a placa está montada, eles passam a placa para o próximo módulo, que é o pessoal que vai colocar as placas ali, né, dentro do compartimento ali, né, da caixinha da televisão, né? Colocam lá, montam direitinho, parafusam, depois eles mandam para outro módulo onde eles vão colocar a tela, tá bom? Da TV, ok? Então esse é o arranjo físico linear, ok? Também tem repetição, porque aqui os componentes que foram produzidos, cada pecinha, o parafuso, foi produzido em larga escala, ok? Mas esse parafusinho, né, não tem como simplesmente jogar, né, toda a televisão lá numa máquina, joga lá o parafuso, joga lá a placa, joga lá... Não tem como fazer isso. E daí no final dessa máquina sair a televisão lá montadinha. Eu vou precisar de um arranjo físico linear, tá bom? Então uma pessoa faz um processo, terminou esse processo, manda para outra, que terminou esse processo, manda para outra, ok? Linha de produção é um modelo de produção de mercadoria produzida em série, de forma a estabelecer ações específicas e repetitivas para um trabalho de forma contínua. Na linha de produção, eu vou ter, uma pessoa aqui responsável só por colocar a borracha na roda do carro. Antigamente, a linha de produção, galera, ela ficou muito famosa, né, pelo Henry Ford, né, o Fordismo. O Ford foi o cara que pensou nisso aqui, na linha de produção. Bom, então ao invés de uma pessoa só montar todo o carro, eu vou deixar uma pessoa especializada só para fazer a roda, a outra só para colocar a borracha, o pneu na roda, a outra para só colocar a roda no chassi, tá bom? Então, linha de produção. Produção por projetos. Galera, um navio. Não existe uma máquina que faz navio, ok? Impossível isso. Não tem como você pegar todos os componentes, jogar lá, misturar, pum, a fábrica manda lá certinho, ok? A gente tem algo parecido que é a impressão 3D, né? Tipo, a impressão 3D ela pode fazer algumas coisas ali e tal, mas ainda assim vai precisar do quê? De uma produção por projeto. É um modelo de produção altamente personalizado para cada projeto. Por isso que cada navio, galera, vai ter um nome, né? Cada navio tem um nome. Por quê? Cada navio ele precisou ser feito
Por isso aqui, produção por projeto, é um projeto específico para cada navio, tá bom? Ok? Então, produção por projeto é isso, beleza? Um modelo único de produção personalizado para cada projeto. Produção dedicada. Galera, o que é a produção dedicada? Ó, modelo de produção que possui um período produtivo grande, como a produção de bebidas destiladas. De novo, para engarrafar o vinho, tudo bem, você pode ter um processo, né, de engarrafamento, né, do vinho que se assemelha, de repente, a isso aqui, né? Você tem uma pessoa lá que vai ficar responsável, de repente, só por colocar a bebida na garrafa, e a outra que vai ficar responsável por colocar a tampa, a outra que vai ficar responsável por colocar o label, né? A embalagem. Mas o vinho em si, o destilado em si, não. Ele passa por um grande período produtivo, ok? O vinho, qualquer tipo de destilado, tá bom? Vai precisar ficar aqui, ó, primeiro, tá bom? Eu dei o exemplo aqui do vinho, do destilado, mas pode ser, sei lá, uma conserva também, ok? Então, produção dedicada. E por último, produção flexível. É um modelo de produção adaptativa, ou seja, a depender da ordem de produção, a linha de montagem pode ser montada adequadamente para a produção daquele produto específico, tá bom? Então vamos pensar, por exemplo, trator. Um trator não é um produto de demanda contínua, porque você tem as épocas de safra de um país. Então, quando a safra está em alta, a demanda para fazer o trator vai ser maior. Então, o que eu faço? Eu deixo aqui a minha linha de produção pronta, ok? E eu vou me adaptando a depender da ordem da produção, da demanda, tá bom? Produção flexível, ok? Vamos supor que eu tenho uma ordem para veículos mais pesados. Então, né, eu vou trazer os inputs aqui mais pesados, as rodas maiores, para poder fazer um trator maior. Agora a demanda está, né, para tratores menores. Eu vou preparar aqui o meu espaço físico para poder montar o trator menor também. Ok? Bom, então a gente falou sobre os tipos, né, de produção. Ok? Agora a gente tem aqui então os tipos, né, de agrupamento de produção. Ok? Isso aqui é técnica pura. Operações, tipos de agrupamentos de produção. Então, ó, o primeiro, com base nos interesses industriais, as companhias podem realizar agrupamentos. Esses agrupamentos podem ser cluster industrial serviço. O que é um cluster industrial serviço? É quando as empresas se concentram em um mesmo espaço geográfico, formando polos especializados com vantagens competitivas. Por exemplo, hotéis em Cancún focando no setor de serviços de turismo e o Vale do Silício na Califórnia focando em empresas startups e empresas globais de tecnologia. Então, o que é um cluster industrial, um cluster de serviço? Galera, Cancún. Vale a pena você montar uma fábrica em Cancún? Pô, Cancún é um lugar maravilhoso. Você vai ganhar mais dinheiro, provavelmente, montando um resort em Cancún e não uma fábrica em Cancún, ok? Então, Cancún virou o quê? Um cluster. Cluster em inglês significa isso, agrupar, tá bom? Agrupamento, junção, ok? Então, as empresas, né, do setor de hospedagem, resorts, hotelaria e turismo, decidiram se agrupar aqui em Cancún, porque as condições geográficas desse lugar permitem isso, é uma vantagem comparativa, ok? Então, por exemplo, dá para montar um resort em São Paulo? Até dá, beleza, só que assim, você vai preferir ficar num resort em São Paulo, nessa selva de pedra, ou lá em Cancún, né? Provavelmente você vai querer ficar lá. Agora, por exemplo, por que muitas empresas decidiram se agrupar, se clusterizar, fazer um cluster no Vale do Silício, na Califórnia? Porque lá é onde estavam as universidades e as melhores mentes, as universidades californianas, ok? O Vale do Silício. Então, essas empresas de tecnologia, elas precisavam do quê? De matéria-prima? Também, mas mais do que matéria-prima, elas precisavam de nerds, de gente com cérebro, de gente inteligente.
Então elas decidiram se agrupar onde tinha esse capital humano de forma abundante, ok? A vingança dos nerds. Pô, hoje os nerds dominam o mundo, os caras, né? Quando eu era criança tinha isso. O nerd de hoje, ele vai ser o pica das galáxias de amanhã, viu? Elon Musk tá aí, né? O cara era super nerd e hoje é um bilionário aí, tá querendo colonizar Marte, tá bom? Então isso é um cluster industrial de serviço. Pensa bem, dependendo do que você vai produzir, compensa você ir para um lugar onde a matéria-prima, o capital humano, enfim, ou as condições vão ser abundantes e adequadas, tá bom? Polos industriais. Empresas concentram-se em um mesmo espaço geográfico, interligadas por uma determinada matéria-prima. Exemplo, polos petroquímicos de Paulínia e Triunfo, tá bom? Então, interligadas por uma determinada matéria-prima, ok? Então, as empresas elas vão se concentrar em um lugar onde o processamento da matéria-prima e a extração da matéria-prima, o lugar geográfico, né, para poder processar isso vai ser melhor, tá bom? Então, vão formar polos industriais, ok? Por exemplo, um polo industrial, né, de produção de veículos. Talvez eles decidiram se agrupar ali porque o acesso à matéria-prima era mais fácil, tá bom? Se bem que no Brasil criou-se e é interessante porque está tendo essa discussão agora com a reforma tributária, né? Antigamente você tinha o quê? O mercado consumidor, né, aqui em São Paulo, né? O minério para poder fazer os carros em Minas, que não é tão longe, né? Tem uma fácil ligação, né, de Minas para São Paulo, ok? Então as empresas poderiam pensar o quê? Bom, eu vou produzir o meu carro em Minas, que é onde está a matéria-prima, ou vou produzir o meu carro em São Paulo, que também tem boa parte dos componentes que vem ali do Porto de Santos, né? Acho que, no melhor das hipóteses, eu vou deixar aqui em São Bernardo do Campo, porque não está muito longe de Minas, não está muito longe do Porto de Santos e está pertinho do mercado consumidor, que é São Paulo, capital. Ok? Então, vou me agrupar aqui. Só que com a reforma, com a questão tributária do Brasil, né, permitiu-se o quê? A guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Olha, tudo bem, talvez é melhor para você tem várias vantagens em produzir aí em São Bernardo do Campo, só que aí a prefeitura e o estado de São Paulo eles cobram um valor altíssimo de imposto. Então vem para cá, onde você não vai estar perto de nada, você não vai estar perto da matéria-prima, você não vai estar perto de nada, nem do mercado consumidor, mas aqui eu vou colocar a taxa, os impostos, se não zero, muito baixos. Então foi isso que aconteceu, galera, no Brasil, né? Então, às vezes você tem, sei lá, uma fábrica de carro em Camaçari, lá na Bahia, fica tipo no meio do nada, sendo que o mercado consumidor está aqui no Sudeste. Mas por que eles foram para lá? Porque lá o imposto é zero ou mais barato, entendeu? Então, os polos industriais, a lógica dos polos industriais funcionaram durante muito tempo, né, aqui no Brasil. Só que com essa questão tributária, o sistema tributário brasileiro, houve uma certa distorção, né? De repente, com a reforma tributária do jeito que vai ser, se for aprovada, né, se não for desvirtuado, o que vai acontecer? Olha, não importa onde você vai produzir, o imposto é o mesmo. E 25%, com sorte, vai ser 25%. Triste isso. Mas enfim, imagina se o custo de produção vai ser tudo mesmo. Qual que vai ser a lógica para as empresas? Bom, se tanto faz produzir em São Paulo, no ABC, ou tanto faz produzir na Bahia, o custo vai ser o mesmo, eu vou alocar, né, a minha produção para onde eu vou ter um fácil acesso às matérias-primas e um fácil acesso ao mercado consumidor. Polos de alta tecnologia. Empresas de alta tecnologia se concentram em volta de grandes universidades, né? Por exemplo, tem várias empresas. Por que tem muitas empresas aqui em São Paulo? Porque aqui a gente tem a USP, tá bom? E a USP é uma das melhores universidades do país. Foi o que aconteceu lá com por exemplo, o cluster lá do Vale do Silício, tem muitas empresas lá do Vale do Silício que buscam o quê? Polos de alta tecnologia, tá bom? O exemplo aqui, qual que é a diferença de um polo de alta tecnologia para
cluster industrial, tá bom? É que aqui as empresas elas vão, dependendo do serviço ou da atividade, elas vão procurar se concentrar o quê? No espaço geográfico. O fator determinante vai ser o espaço geográfico para elas poderem se instalar. Aqui não é tanto a questão geográfica, é a questão tecnológica, tá bom? Talvez por uma questão geográfica, por exemplo, por que alguém vai montar uma empresa no Japão, um exemplo, sendo que a questão geográfica lá não é muito boa, não ajuda, porque qual é o risco de ter terremoto e maremoto e tsunami o tempo todo? Mas lá tem uma vantagem, é um polo de alta tecnologia, tá bom? Então, agrupamentos de produção. Plataformas logísticas. Empresas se concentram em locais com alta facilidade logística. Exemplo, plataformas logísticas de Extrema e Itapeva. Minha tia mora em Itapeva, né, ali na região de Itapeva e Extrema. É interessante isso, ó. Eles ficam... Extrema e Itapeva ficam nas margens da Fernão Dias. Fernão Dias conecta Belo Horizonte, que é a segunda maior capital do país, com São Paulo, que é a maior capital. Ok? A maior metrópole. E fica ali meio que no meio do caminho, né? Houve um incentivo fiscal grande também para as empresas que atuavam aqui em São Paulo irem para lá, tá bom? Montarem o quê? Suas plataformas logísticas. Então elas até produzem, sei lá, em São Paulo, mas mandam toda a produção, né, para os centros de distribuição ali de Extrema e Itapeva, que fica mais fácil de escoar para esse triângulo, né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, tá bom? Então, algumas empresas podem pensar nisso aqui, ok? Beleza, a minha fábrica está em um lugar, mas compensa mais deixar o meu centro de distribuição em outro, tá bom? Talvez não faça sentido para uma empresa produzir tudo em Itapeva e armazenar tudo em Itapeva ou em Extrema, ok? Faz sentido produzir em um lugar, armazenar em outro, para poder ter uma fácil distribuição, ok? Galera, tá ficando longo, né? Esse vídeo vai dar 1 hora, ok? Não queria que chegasse tanto tempo assim, mas eu vou tentar falar rapidinho aqui sobre logística, tá bom? Just in time, logística just in time versus a logística tradicional. O just in time, né? O JIT surgiu no Japão nos meados dos anos 70, da década de 70, sendo sua ideia básica e seu desenvolvimento creditados à Toyota Motor Company, o toyotismo, a qual buscava um sistema de administração que pudesse coordenar a produção com a demanda específica de diferentes modelos e cores de veículo com o mínimo de atraso. Então, eu vou explicar o que é o just-in-time versus a logística tradicional. A logística tradicional refere-se sobretudo ao movimento físico de materiais, à gestão e distribuição de insumos e mercadorias, focada principalmente em atividades de compra, produção, venda e distribuição, às vezes abrangendo também a manutenção e o gerenciamento de estoque. Então, galera, ó, vamos para o próximo slide, que daí vocês vão entender melhor qual a diferença entre o just-in-time e a tradicional. Logística just-in-time. O sistema just-in-time, galera, era de fácil aplicação no Japão, pois a dinâmica produtiva do país era muito diferente da qual, né, em relação aos outros países industrializados. Então, o que é o just-in-time? Sob o tempo. Então, pensa bem, você é o Toyota, você produz carros, ok? Você precisa de um monte de componente para poder produzir o seu carro, certo? Esses componentes precisam ser armazenados em algum lugar, ok? Então, o que é do just-in-time? Ao invés de eu ter grandes estoques desses componentes, eu criava uma rede de comunicação com os fornecedores e, conforme eu fosse precisando, eu ia pedindo para o fornecedor: ô senhor Toshiro, eu preciso de mais parafuso aqui, tá bom? Produz aí para mim. O Toshiro ia lá e entregava para a Toyota a quantidade de parafusos, ok? O Ford, ele precisava de parafuso, ele não ia ficar dependendo do Harry. Ele tinha lá um armazém com um monte de parafusinho para poder usar ali no momento que ele precisasse. Então o just-in-time ele provê o quê? Uma diminuição de custo, porque você não precisa se preocupar com o estoque do parafuso. Você tem uma rede de fornecedores espalhadas, difusa, que pode entregar para você ali o parafuso conforme a sua demanda. E estoque é custo, estoque é espaço é custo, tá bom? Por que isso era possível no Japão?
Porque no Japão eles tinham vários pequenos produtores de tudo concentrados na cidade, ok? Então a empresa lá que produziu o carro, Toyota, tudo bem, ele não tinha o custo, né, de ter o armazém ali para os componentes, ok? Então, poxa vida, como que ele fazia então? Ele tinha que trazer esses componentes de fora, de longe? Não. Pequenos produtores, difusos, espalhados, mas todos na mesma região, na mesma cidade, ok? Então, o que acontece? A produção era pulverizada, né, desses componentes, mas apesar da pulverização da produção proveniente desse sistema, os fornecedores se aglutinavam em cidades produtoras, diminuindo o custo de armazenamento, porque o custo de armazenamento estava difuso entre vários pequenos distribuidores e produtores, né, e distribuição. Desta forma, as indústrias contavam com esses fornecedores, pequenos fornecedores, que tinham plena capacidade de supri-las de acordo com a demanda temporal. Ok? O Sr. Toshida é a mesma coisa, ele não precisava produzir um monte de parafuso e deixar lá guardado no espaço dele. Ele produzia ali o essencial para poder suprir a demanda da Toyota. E galera, esse infelizmente foi um dos motivos pelo qual levou, né, Hiroshima e Nagasaki a serem escolhidas para os ataques com as bombas nucleares, pois elas faziam parte do esforço de guerra, né, do esforço de produção bélica do exército japonês. Tá bom? Olha como que são as coisas, né? Então o que acontece? Os americanos queriam ganhar a guerra, queriam parar a guerra, só que eles pensaram o seguinte: bom, não adianta atacar uma fábrica que produz, sei lá, avião ou que produz munição, porque não existe uma fábrica onde todos esses componentes necessários para poder fazer o esforço de guerra ficam concentrados. Isso está amplamente pulverizado em vários pequenos microprodutores. Então, se a gente quiser dar um golpe no esforço, no sistema de produção do esforço de guerra bélico do Japão, a gente vai ter que acabar com a cidade inteira. Ok? Galera, com esse exemplo eu termino a nossa aula, né? Senão vai ficar muito longe, muito longo, né? Enfim, não é essa a ideia, né? Então, estoque. O que serve o estoque? Melhorar o serviço ao cliente, economia de escala, proteção contra alterações de preço. Se você tem um estoque, você não precisa ficar comprando toda hora, você garante um preço. Proteção contra incertezas da demanda, às vezes a demanda está alta, está baixa, você tem um estoque bem administrado, você não sofre tanto com a demanda. Proteção contra contingências, ok? Custo de estoque, você vai ter o custo de armazenagem, de manuseio, de perdas, de obsolência, ok? Bom, então, galera, é isso aí, terminei. Espero que vocês tenham curtido essa aula. 1 hora de aula, mas assim, vale muito a pena, ok? Se você está pensando em abrir um negócio, pense em tudo que foi citado hoje aqui. Se você quer ser um gestor, estuda o que está aqui, porque se você for fazer uma entrevista aí para passar, conseguir a vaga lá, né, para ser o gerente, você vai precisar saber disso aqui também, ok? Bom, é isso aí então, galera. Tchau, tchau.